Olá, você está no Estudo Central, o estudo dirigido da Palavra de Deus. Você com certeza já ouviu falar de Josué e Caleb. Mas será que você sabe tudo a respeito da história deles? A questão da fé, da perseverança, de todos os desafios que eles passaram? Tudo isso você vai estudar aqui conosco hoje, mas acima de tudo você vai ver a questão do exemplo que esses homens foram para o povo de Israel. Fique conosco até o final e acompanhe um pouquinho mais dessa história. Olá, você está no Estudo Central, o momento de estudarmos um pouquinho mais a respeito da lição da Escola Sabatina. Nós estamos aqui no canal do YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba e você é muito bem-vindo a estar aqui conosco. Se você ainda não nos segue, é o momento de passar a nos seguir, ativar o sininho para receber as notificações e cada vez que um vídeo novo for lançado, você ser informado e compartilhar esses vídeos com seus amigos, levando um pouquinho mais da Palavra de Deus para as outras pessoas também. A cada semana nós estudamos um pouquinho neste manual, que você também que nos acompanha já sabe que você pode adquirir através da Casa Publicadora Brasileira. Você tem o material em PDF e também você tem o material físico que você pode comprar e receber na sua casa para poder acompanhar de forma mais detalhada semanalmente, ou melhor, diariamente, o estudo da lição, né? Aqui nós fazemos apenas um resumo, mas é um material muito rico que tem muitas informações importantes para, junto com a Bíblia, você aprender mais a respeito do amor de Deus, da nossa esperança, da breve volta de estarmos com Ele. Não deixe de acompanhar através desse material. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, Gigantes da Fé, Josué e Caleb. Porém, antes de apresentar os nossos convidados, eu gostaria de mandar um abraço para aqueles irmãos que comentam nos nossos vídeos, que dizem da onde eles estão falando conosco, qual igreja eles frequentam. Nós ficamos muito felizes quando lemos os comentários, percebemos que os irmãos estão utilizando o material também nas suas igrejas, que Deus seja louvado através de toda essa atividade. Hoje o nosso abraço vai para Nildo do Carmo, que nos acompanha de Matias, no Maranhão, Cleonice Araújo, que fala conosco de Maceió, lá do Alagoas, o Jonas Cunha, de Manaus, no Amazonas, a Osmira Fernandes, de Itapiraí, aqui no estado de São Paulo, e a Valéria Alonso da Cunha, de Barra de São Francisco, lá no Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos, é muito bom tê-los aqui. E se você quer receber também o nosso abraço, deixe aí um comentário no nosso vídeo. Temos aqui hoje conosco o pastor Marcelo Carvalho. O pastor Marcelo é o líder do Ministério da Capelania, da Família e da Terceira Idade da União Central Brasileira. Seja muito bem-vindo, pastor Marcelo, um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Dani. Ricardo também, um prazer, amigo de longa data. Deus abençoe a todos e a você que está em casa. Amém. Temos aqui também o nosso irmão aqui da Igreja Central, chefe Ricardo Fioravante. Aqui na igreja, além da parte, né, de chefe, faz algumas coisas bem gostosas, especiais aí no domingo à noite. Ele é o líder do Ministério das Possibilidades aqui da nossa igreja. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por me permitir dividir essa lição com um gigante da igreja, pastor Marcelo. Estou muito feliz, viu? Que bom. Você pode fazer oração para iniciarmos, por favor? Posso. Querido Senhor, toma conta de nós, por favor. Nós vamos conversar um pouquinho daquilo que o Senhor preparou para a gente, de uma história que o Senhor escreveu, trouxe e tem como referência para que a gente possa aprender e que a gente seja capaz de aprender e de extrair o máximo possível disso para os nossos dias, para a nossa vida, para que a gente saiba seguir seus propósitos. Fica conosco aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nossa lição número 8, Gigantes da Fé, Josué e Caleb. A lição, no geral, vai nos dar aqui momentos de situações de exemplo e de legado, né? Algo muito importante e às vezes até um pouco escasso no mundo de hoje, né? Então, através de lições desses homens, né, patriarcas ali, né, que tiveram uma função muito importante na história dos israelitas, que nós possamos também tirar lições para o nosso dia a dia e colocar em prática. São homens que desenvolveram o seu caráter,
tendo situações de altos e baixos durante a vida deles, né? Pelo menos o início, um longo período da vida deles. Então a gente vê ali que eles foram escravos no Egito enquanto eles eram jovens, né? Depois, no início da vida adulta, eles acompanharam o êxodo, passaram por desafios, acompanharam ali a abertura do Mar Vermelho, os milagres, maná, nuvem, né? De dia, de noite, vivenciaram tudo isso. E quando estavam já chegando numa certa idade, o final ali da história, embora o final, quando a gente pensa na idade de hoje, né? Na época deles, eles ainda estavam mais vigorosos, talvez, do que alguns de nós, com metade da idade. Mas aí eles passaram pela questão de atravessar o Rio Jordão e finalmente chegar e tomar a terra prometida. Então a gente vê aqui momentos de escravidão e liberdade, contrastes na vida desses homens, né? Desilusões, esperança, promessas, esperar as promessas, até que, enfim, essas promessas se cumpriram. Então, uma primeira lição que eu vejo aqui, que eu gostaria que vocês comentassem, é que, através dessas situações contraditórias, a gente pode tirar lições e, no caso específico deles, houve ali a formação de um caráter que teve um sucesso espiritual. Então, antes da gente detalhar um pouquinho mais da vida deles, um parâmetro geral ali a respeito dessa lição desses dois homens, Josué e Caleb, pastor. Eu diria o seguinte, Dani, primeiro, parabéns pelo resumo, dá para ver que é pedagoga, né? Fez direitinho. Didático, né, pastor? Muito, deu para pegar tudo, né? O que eu acho bonito neles dois, e você deu aí a dica, é que na vida você não tem opção de não ser líder. Por quê? Porque nós somos filhos do soberano do universo. E a liderança de Deus, ela é sempre participativa. Ele nunca lidera sozinho. Então ele nos fez e ele diz o seguinte: eu quero que você lidere. Qual é a diferença entre uma criança e um adulto? Criança quer ser cuidada. Adulto aceita cuidar dos outros. E eles fizeram isso. Uhum. Quando chegou esses momentos que você mencionou de dificuldade, eles não se omitiram. Foram lá, espiaram a terra, voltaram. E e agora, o que nós vamos fazer? Os outros 10 pensaram como criança. Não dá, porque é muito difícil, é complicado, que não sei o quê. Nós queremos continuar aqui no deserto sendo cuidado. Ou então voltar para casa, para o útero da mamãe, que era o Egito. Os dois não. Nós somos feitos para sermos líderes, nós temos uma promessa, nós vamos chegar lá e nós vamos, pelo poder de Deus, mas nós vamos conquistar. Então, a grande lição que eu tiro para a nossa vida é essa. Eu não tenho a opção de não continuar progredindo. É por isso que Paulo vai dizer no Novo Testamento, quando eu era criança, fazia coisa de criança, mas agora que eu sou adulto, tenho que fazer coisa de adulto. Tem gente na igreja que é o seguinte, o cara não quer assumir cargos, ele não quer assumir responsabilidade, não, mas isso dá trabalho. Amigo, então, qual lugar que você espera ter aqui? Eu vou dar um exemplo aí para você que está em casa. Por exemplo, a Igreja Adventista, nós temos o Clube de Desbravadores. Você só pode ser desbravador dos 10 aos 16. Ah, mas eu adoro o clube, chegou aos 16. Você só tem uma opção. Se tornar líder. Se você não aceitar isso, você não pode ficar no clube. Então, todos nós somos assim. Tem gente de 40, 45, 50 anos de idade, ainda não liderou nada na vida. Amigo, o que você espera da sua existência? Você é filho de Deus. Então vamos fazer como eles, né? Eles assumiram a parte deles no grande plano de Deus para todas as vidas aqui humanas. Amém. E essa liderança, Ricardo, ela é extremamente importante porque da mesma forma que você influencia positivamente, você pode influenciar por um outro lado, né? Negativamente. Então, na nossa vida como líderes, né? Como que a gente pode pensar que legado nós estamos deixando para aqueles que vêm depois, as próximas gerações? A lição diz que por exemplos, né? Uhum. Os exemplos vão orientar, vão ensinar as novas gerações no caminho que devem seguir. Mas esses dois rapazes, eles tinham já um convívio muito comum ali com todos os outros e eles se formaram de forma diferente. Isso me chama muita atenção, eu queria chamar a atenção nisso. Porque todos ali tinham acabado de ver uma série de eventos que eram fantásticos, todos eventos sobrenaturais e muito recentes, muito recentes.
E esses 2 rapazes eram os únicos que me pareceram impressionados com isso. Os outros paralisados. Mesmo tendo visto todas aquelas coisas fantásticas acontecerem, eles olham para uma novidade e se sentem paralisados. Muitas pessoas hoje se recusam a ser líder, mas muitas pessoas hoje se recusam a enfrentar qualquer adversidade, qualquer dificuldade, qualquer coisa, e ficam imobilizados. Baixa tolerância à frustração. Baixa tolerância à frustração, baixa tolerância à adversidade. Eu não posso ser contrariado por nada. E nessa hora ficam imóveis. E esses 2 rapazes têm uma diferença marcante sobre todos os outros. Esses 2 rapazes contam para os outros o que tem no coração. Isso é marcante. Gente, eu acabei de viver o impossível. E esse impossível vai se repetir. Por que vocês estão parados? Por que vocês estão parados? Esse impossível vai ganhar de novo. Vão haver céus que vão se abrir, rios que vão se abrir. Nós vamos ganhar de novo. Mas aí aparece uma coisa engraçada. O bom senso. O bom senso, o argumento nobre, imobiliza as pessoas. Não, vocês estão loucos. Vocês estão loucos. Vocês querem nos jogar na loucura de vocês. Vocês merecem morrer. Porque vocês querem nos matar. Os gigantes são muito gigantes. E esse é o exemplo fundamental. Esse exemplo de eu sei o que me trouxe até aqui e eu sei como vou chegar onde preciso chegar. Isso faz as pessoas diferentes, sabe, Dani? O Senhor reluzia na frente de Moisés. Moisés passou a reluzir também. Teve até que usar um pano, não é? Eu passei a achar nessa lição que esses 2 rapazes, durante 40 anos, reluziram. Eles eram diferentes, pastor. Será que é uma bobagem da minha cabeça? Eles eram diferentes. E isso fez com que os novos olhassem e falassem assim, aí tem coisa para a gente aprender. Amém. Não é Nós mesmo? possamos reluzir também, né? Onde estivermos. Pastor, vamos começar a seguir um pouquinho aqui o roteiro da lição, começando por Caleb. Né? Logo no primeiro dia aqui, vem a pergunta aí. Quem foi Caleb e qual a sua importância dentro do povo de Israel? Curioso que a lição vai dizer que o nome dele vem da palavra cachorro, né? Uma coisa Pra negativa, nós, né? Porque na cultura deles, cachorro, tanto que os judeus no Novo Testamento, eles xingavam o samaritano de cachorro, de cão. Né? Para nós, a cultura brasileira, o cachorro é o animalzinho de estimação. Né? Porém, isso também descreve o quê? Porque o cachorro, ele era usado naquela época para caçar. Então, também tem o significado da coragem, da determinação. Né? Existem comentaristas que dizem que Caleb, ele não era um judeu de nascimento. Ele foi alcançado pelo judaísmo, tornou-se um judeu tão fiel que se tornou líder daquela tribo da qual ele pertencia. Né? Tal o caráter que ele demonstrou. E isso que é duro, né? Aqueles que tinham nascido os filhos de Abraão, se isso é verdade, aqueles que nascidos de Abraão não tiveram fé para entrar na terra prometida. E ele que foi egresso, que veio de lá, demonstrou uma fé, como no Novo Testamento a gente vê o centurião e tantas pessoas que não eram do povo de Israel e foram valorizadas. Então Caleb é aquele camarada que brilha, como o Ricardo falou, né? Ele brilha apresentando uma outra possibilidade. Olha, vocês estão falando isso, mas existe essa outra possibilidade. Então tem gente que diz, não, pastor, olha, eu não sou uma grande pessoa porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim. Não, tudo isso é verdade. Mas você pode fazer uma escolha diferente. Você pode quebrar o ciclo da maldição e de agora em diante ser uma bênção para a sua família. Foi o que esse homem foi e deixou o exemplo para nós. E junto com Josué, né, participou da questão dos espias, né, junto com mais 11, ele mais 11 espias, teve essa diferença de 2 acreditarem e se manterem fiéis àquilo que Deus havia prometido, contra os 10 que diziam o contrário, temeram, e por conta disso eles não chegaram à terra prometida, né, por 40 anos ali. Mas seguindo a história, a gente vê aqui que Caleb não se esqueceu dessa promessa.
E depois que eles conseguiram atravessar, né, o Rio Jordão, chegaram lá à Terra Prometida, eles tiveram a divisão das terras, né? E Caleb foi um dos primeiros a escolher, né, o local que ele queria. E por que ele escolheu esse determinado local? Conta pra gente um pouquinho mais essa questão da montanha aqui, Ricardo. A Bíblia é clara em dizer, não é, que Caleb, junto com os espias, saiu para visitar a terra toda. Ele deve ter visto lá entre a terra dividida essa montanha, volta, faz o relato, igual a todos os espias, mas baseado na montanha. Olha, essa é a montanha. E quando todo mundo desiste de entrar, orientado pelos 10 negativos, pelos 10 pesados, pelos 10 chatos que tinham ali, Caleb guarda aquela montanha no coração, mas o Senhor confirma esse sentimento. O Senhor diz, não é? Olha, essa geração não entra, e dos que entrarem vão ser só Caleb e Josué, e essa montanha será de Caleb. Caleb passa 40 anos com esse sentimento no coração, não é? Caleb guarda no coração essa promessa do Senhor e vem agora. Lembra o amigo que também ouviu isso? Josué ouviu, sabia dessa história. E ele diz agora, olha, Caleb, Josué, está na hora de eu ter o meu pedaço. É agora, eu estou reivindicando aquilo que você também ouviu do Senhor. E eu preciso ter. E Josué atende, porque quem ouve alguma coisa do Senhor Segue, né? tem que obedecer, não é assim? É impressionante. Eu queria fazer um destaque, posso, rapidamente? Essa história de manifestar as coisas do coração, ela é muito importante, principalmente nos momentos de dúvida. Não sei se você concorda comigo, pastor Marcelo, mas há momentos em que a gente vive hoje, em momentos assim, em que a ignorância se impõe, a mentira se impõe, tem uma situação adversa ali e todos se calam, ou por educação, ou por receio, ou por algum constrangimento, as pessoas não se manifestam. Não, eu não vou falar, ele é meu chefe, eu não vou falar, ele é meu alguma coisa, o ambiente não permite. Mas como é importante alguém se manifestar nessas horas, não é? Como você manifestar as suas crenças do coração é importante. Porque imagina só, você está numa palestra, alguém proferindo lá uma série de bobagens, e você foi, sei lá, vou criar uma situação aqui, você foi convidado, você não quer criar constrangimento para ninguém, mas está dizendo um monte de bobagem. Como é importante você levantar e dizer assim, desculpe, com toda a gentileza que um cristão também deve ter, não é? Que é o outro lado dessa parte cristã. Dizer, gente, eu não penso assim. E por quê? Porque há muita gente aqui participando das situações que precisa deste encorajamento, que precisa desse exemplo do Caleb. Então hoje, se você puder, esse é o meu comentário, dá uma espiadinha na história de Caleb, dá uma espiadinha no que você vem aprendendo depois de Caleb nas Escrituras e conta para os outros as coisas que estão no seu coração. Você agora vai ser bom exemplo para quem está te ouvindo. O Ricardo comentou uma questão que Caleb ouviu de Moisés lá 40 anos antes, né? E chegava agora ao cumprimento ali da promessa. Eu destaquei uma frase aqui na lição de segunda-feira que fala: as promessas de Deus não se cumprem automaticamente, independentemente da nossa vontade, né? Então, muitas vezes a gente desanima quando as coisas não são da forma que nós gostaríamos, né? Tem o se no meio das coisas, mas a gente pode confiar e ter a certeza que aquilo que Deus nos prometeu, Ele irá cumprir, né? Assim Amém. como foi com cada um deles, que a nossa esperança de promessa seja a volta de Cristo, né? Seguindo ainda pelo poder do exemplo, pastor, agora ainda, né, falando um pouquinho sobre Caleb, de que maneira essas atitudes dele, como o Ricardo mencionou algumas aqui, eram refletidas nas outras gerações. Né? Como que eles enxergavam isso, aqueles futuros líderes, como que eles... Entra aqui a questão da filha, pelo que eu entendi aqui, quem casou com a filha, na verdade, era um sobrinho dele, né? Filho do irmão. Então, como que tudo isso foi sendo espelhado ali na família e também serve para nós hoje? Aquele velho ditado, a laranja não cai muito longe do pé. Então a menina cresceu vendo um pai tão corajoso, seguramente ela olhou e disse assim, é isso que eu quero ser.
E o pai foi tão sábio que ele disse, não, eu tenho aqui uma filha e eu quero casá-la. Mas eu vou escolher para ser meu genro, para ser o marido da minha filha, quem? Não é quem tem mais dinheiro, não é quem vai deixar uma boa herança, mas tem que ser corajoso que nem eu. Então, ele não rifou a filha. Ele fez o quê? Ele fez ali como se fosse um vestibular, e o camarada que conquistou, que foi para cima, e que ele sabia o seguinte, a minha filha ela só vai conseguir honrar um homem que é igual ou melhor do que eu. Então você vê a visão desse homem. Não foi só um minuto lá atrás, lá no passado, que ele foi fiel a Deus. 45 anos depois, ele continuou sendo fiel também na escolha do casamento para a filha, influenciando as novas gerações, deixando esse exemplo. Então, nós hoje trabalhamos, né? A gente trabalha com escola, com a nova geração. O que é uma boa nova geração? Boa nova geração não é aquela que tem aparelhos na mão. Não é aquela que tem mais tecnologia. Na Bíblia, por essa história, a nova geração ela só é melhor se ela tem fé, se ela tem confiança. Não adianta eu ter 1 milhão de computadores, tecnologia, inteligência artificial, que é muito boa. Mas eu não tenho a fidelidade, a confiança e a coragem para viver nos meus dias. De nada vai adiantar a tecnologia que me alcançou. Então esse é o exemplo que esse homem deixa para nós. Lembrando de uma coisa, quando ele vai lá e reivindica a montanha, não era um lugar paradisíaco. Estava cheio de gigante. Então o que ele pediu, ninguém ia pedir. E ele vai assim, não, eu quero essa montanha. E depois a filha faz a mesma coisa. Ó, eu quero isso aqui. Mostrando o quê? A confiança acima de tudo em Deus. Então o exemplo que a geração passada deu, a geração presente, que era o dos novos, me mostrando assim, é possível nós conquistarmos tudo. E esse exemplo ser passado para as próximas gerações, né? Através do cumprimento da missão. Ricardo, nós temos poucos minutos, mas vamos seguindo aqui. Na quarta-feira vai falar um pouquinho a respeito de Josué, né? Caleb foi o primeiro a receber a herança, e Josué, mesmo sendo líder, ele foi o último. E isso nos mostra aqui a questão de humildade, de querer o bem dos outros em primeiro lugar, e por fim, ele acabou ficando com o que sobrou, né? Escolheu, do que sobrou ele pôde escolher, mas ele foi o último. Como que a gente pode enxergar? Porque normalmente as pessoas veem assim, líderes, não, eu sou o melhor, eu sou o primeiro, eu que tenho que ser. E aqui a gente vê um exemplo totalmente contrário. Normalmente essas graças do Senhor são diferentes das graças que a maioria das pessoas esperam, né? Mas na lição especialmente, Josué pegou a última parte, mas era uma das partes mais legais para ele pegar. Josué pegou a parte que estava perto de Siló, mais próxima ao templo, que era o que interessava para ele. Josué tinha um interesse claro, um interesse específico, um coração claro e uma mente específica, não é? Bem dirigida. Então Josué fica assim com a última parte, mas com a última parte bem perto do templo, bem perto de onde as coisas do Senhor aconteciam e aconteceriam dali para frente. Então Josué, ele tem uma humildade estratégica, né? Ele, não, podem ir pegando as coisas, eu vou ficar com o que me sobrar. Mas tem uma sabedoria incrível também, né? Porque as pessoas foram pegando o melhor do que se reconhece como melhor. E ele pegou o melhor do que ele sabia que era o melhor. Josué tinha comunhão com o Senhor. Muito provavelmente o Senhor assoprou, Josué, você vai ter Timnate. Você vai gostar de Timnate. Não era um lugar à primeira vista, né, que enchia os olhos ali, né? Mas que, como o Ricardo falou, estava mais próximo, né, ao templo, mostrando as prioridades de Josué, né? Essa questão espiritual aí. Além de tudo, uma vida mais simples, né? Ele se afastou ali das grandes cidades, mostrando a parte que realmente importava para ele. Bom, nosso tempo realmente já se extinguiu aqui, nós não conseguimos chegar até o final, justamente fica aí o convite para o pessoal que está em casa, para explorar um pouco mais. E aí eu vou pedir para que os dois, num minutinho, aproveitando para finalizar, pegando esse último
a última questão aqui da quinta-feira e já dando um recado final para quem está nos acompanhando. Começar com o Ricardo? Começo por mim? Isso. Então, olha só, você está estudando a lição de 2 espias essa semana. 2 espias que tiveram uma atitude que transformou a vida deles. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Dá uma espiada na vida deles. Dá uma espiada nas outras coisas que aconteceram ao longo da história bíblica. E manifesta as coisas que estão no seu coração. Fazendo assim, você vai ver como o Senhor vai se encantar com você e vai produzir efeitos ao seu redor. Pastor, lições aí da Eu semana? diria o seguinte, amigão, tudo aquilo que nós olhamos, nós um dia nos tornaremos. O que hoje a gente está contemplando? O que está gastando o nosso tempo, a nossa atenção, para um dia a gente se tornar? Então faça uma análise da sua vida e saiba de uma coisa, aquilo que está tomando o seu tempo é aquilo que um dia você será. Que você possa olhar para os olhos de Cristo, contemplar a sua vida, esses exemplos que nós estudamos aqui, e você se torna um grande homem, uma mulher de Deus, pelo seu poder e pela sua graça. Amém. Amém. A importância de fazermos escolhas, né, conscientes e sermos guiados pelo Espírito. Pastor, por favor, faz a oração para Claro. encerrarmos. Querido Deus e Pai, muito obrigado que nós temos a Tua Palavra. Ela fala ao nosso coração, mostra exemplos de homens e mulheres tão pecadores como nós, mas que fizeram a escolha. Decidiram ser fiéis a Ti. Então que nós, no nosso tempo, possamos fazer o mesmo que eles fizeram, desfrutando da Tua presença, desfrutando do Teu caráter, da Tua natureza, para sermos cada vez mais semelhantes a Cristo, levarmos homens e mulheres aos Teus pés e um dia estarmos contigo na eternidade. Amém. Fica conosco, por Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada, chefe Ricardo. Muito obrigado, pastor Marcelo. Foi um Obrigado. prazer tê-los aqui. Obrigada também você que esteve conosco. Que nós possamos nos lembrar sempre de grandes homens como Josué e Caleb e nos prepararmos a cada dia para estarmos no céu junto com eles. Nos vemos no próximo estudo.